Agora é hora de falar de saúde. No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, o Bandicidade mostra um dado preocupante divulgado pelo Ministério da Saúde. Por ano, quase 300 mil pessoas morrem em decorrência de doenças cardiovasculares. A pressão alta é a causa de 40% dos infartos e 80% dos AVCs. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o cardiologista Fausto Stauffer. Doutor, boa noite, obrigada por participar aqui do Bandicidade. Boa noite, Juliana, boa noite a todos. Eu começo perguntando o que é que causa a hipertensão? Obesidade, tabagismo podem contribuir? A hipertensão, ela, na maioria dos casos, ela é uma doença que não tem uma causa bem determinada. A gente tem múltiplos fatores de risco, como, por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, consumo de bebida alcoólica, o tabagismo. Todas essas coisas contribuem para você ter pressão alta, inclusive a idade e o histórico familiar. Quem que é mais afetado pela hipertensão? Tem outros fatores também, né? Sim, os idosos são os que são mais afetados pela hipertensão. Conforme você vai envelhecendo, a chance de você ser hipertenso é muito maior. Então, você deve pesquisar ativamente, porque é uma doença que normalmente ela é assintomática. Agora, doutor Fausto, o sal é um perigo, né, no caso de hipertensão. Tem uma dose diária recomendada para as pessoas? Sim, a recomendação de sal diária é você consumir até no máximo 5 gramas de sal. Isso equivale a 2 gramas de sódio. Se vocês forem pensar, uma colherzinha de café tem 1 grama. Então, você pode consumir de sal até 5 colherzinhas de café. Pensando em alimentos especificamente, lembrar que vários alimentos contêm muito sal. Um pão francês, se você pegar realmente um pãozinho, você já vai estar consumindo 1/4 da quantidade de sódio que você pode consumir por dia. O pessoal hoje está gostando de usar aquele sal rosa do Himalaia, mas dizem que é balela, que ele tem muito sódio do mesmo jeito. Tem alguma alternativa? Exatamente, é balela. Inclusive o sal light, que é um sal que tem uma quantidade de KCl, tem menos sódio, a gente ainda não tem nenhuma recomendação formal. O ideal é você tomar cuidado com os alimentos que você vai estar consumindo, para não escolher aqueles que têm muito sódio. Os industrializados normalmente têm muito sódio, e não adicionar sal na alimentação. A hipertensão é um perigo para o AVC, né, doutor? É o pior risco, né? A pressão alta é o principal fator de risco para você desenvolver um AVC. Você tem um risco 5 vezes maior em relação ao não hipertenso. Mas você também tem fator de risco, você sendo hipertenso, você também tem fator de risco para desenvolver um infarto, para desenvolver insuficiência cardíaca. Então, que são doenças que matam muitos brasileiros, como vocês alertaram no início do quadro. Já que o senhor falou de infarto, eu queria saber os principais sintomas do infarto e do AVC. Isso é muito importante. Então, só ressaltando, a hipertensão, ela não costuma dar sintoma nenhum. Quando você tem algum sintoma, que é de dor de cabeça ou então uma sensação de dormência nos braços, isso daí pode ser um indício de pressão alta, mas na maioria das vezes você não tem sintoma nenhum. Quanto ao AVC, se você tiver qualquer perda de movimento num dos lados do corpo ou perda de sensibilidade, ter desmaio, sensação de tontura, isso podem ser indícios de AVC e você deve procurar sempre o atendimento. E para a pressão alta, dor no peito, que é o principal. Doutor, obrigada pela participação. Importante agora é todo mundo se cuidar, né? Maneirar no sal um pouco, né? Maneirar no sal e, obviamente, você cuidar dos fatores de risco para evitar a hipertensão. Tá certo. Obrigada por participar aqui do Bandicidade. Eu que agradeço. Veja a seguir, Buriti diz que reforma do viaduto do Eixão será concluída no prazo determinado. É daqui a pouco, até já.